Olha, eu acho que nosso primeiro centro de distribuição, a gente começou a operar ele com 300 produtos. E hoje, que eram os melhores produtos que vendiam na modalidade dos grupos de compra. Hoje, a gente está com 2.500 produtos e estamos com um plano de chegar aí a 4.000 até o final do ano. E são principalmente produtos frescos e saudáveis. A gente trabalha com alimentos que são mais caros, alimentos que são naturalmente mais caros e premium. E o nosso trabalho é tornar eles o mais acessíveis possível, sem comprometer a nossa curadoria. Conforme a gente vai aumentando muito a escala do nosso negócio, a gente vai conseguir esses ganhos de escala que se revertam em produtos ainda mais acessíveis para as pessoas. Então a nossa visão de longo prazo realmente é atender muito mais pessoas, mas agora, como uma startup, a gente precisa concentrar muito onde a gente atende. Um dos motivos pelo qual esse setor de mercado online não decolou no Brasil e em muitos lugares do mundo é que nenhuma empresa conseguiu chegar numa margem de contribuição positiva. Então o negócio, quanto mais cresce, mais gasta, e a gente acha que então esse não é o caminho. O nosso esforço é ter essa margem de contribuição positiva, e isso torna a Trela muito mais escalável que o nosso competidor. Olá, mais um DC News Talks no ar, um programa da agência DC News, a agência de notícias da Associação Comercial de São Paulo. Tema do dia, Food Tech. Comigo, Guilherme Nazaré, fundador e CEO da Trela, startup que é destaque no mercado de alimentos e que vem registrando crescimento acelerado. A Trela nasceu em 2020 com o propósito de reinventar a cadeia de alimentos no Brasil, usando tecnologia, curadoria e logística inteligente. A empresa opera como o primeiro marketplace end-to-end de alimentos saudáveis do Brasil. Em 2024, a startup registrou crescimento de 503% em volume bruto de mercadorias e vem escalando. Guilherme, seja muito bem-vindo ao DC News Talks. Muito obrigada pela sua presença, pelo deslocamento, pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos contar um pouco da sua trajetória antes de Trela. Você liderou ciência de dados na Handle, no Vale do Silício, uma fintech apoiada pela... Y Combinator. Exatamente. E também trabalhou com investimentos. Como é que essa experiência pessoalmente te inspirou a fundar uma food tech no Brasil? Foi isso? Você veio se inspirando até a conclusão de que realmente essa ideia, ela existe, eu vou concretizar? Sim, eu mudei para São Francisco bem novo, eu tinha 19 anos. Eu fiz meu primeiro ano de faculdade por lá. E eu conheci muitos empreendedores, é uma cidade que respira muito isso, tecnologia, enfim. E eu vi que era isso que eu queria fazer da vida. Então, eu queria estar no caminho de eventualmente fundar a minha empresa. Eu decidi trancar meu curso por um ano. E eu trabalhei, tive meu primeiro emprego em startups, que foi num fundo chamado Learn Capital, que investiu em vários unicórnios de educação. E voltando para a universidade, eu decidi então que eu queria estudar tecnologia. Então, eu mudei de curso para computação e estatística. Eu trabalhei com investimentos um pouco mais, mas eu acabei entrando para ciência de dados, que é meio que uma mistura entre computação e estatística, e podendo trabalhar dentro de startups. Eu acabei liderando ciência de dados na Handle, essa fintech. E, enfim, chegou a hora que eu achei que eu tava muito afim de fazer minha empresa, e eu nunca tinha trabalhado com o setor de alimentação, nem varejo, nada dessa forma. Também nunca tinha trabalhado no Brasil, mas estava muito claro que tinha uma oportunidade muito grande, né? A gente tem um tamanho de mercado muito grande, e na minha visão era um mercado com muitas ineficiências, com muitos intermediários e com muito desperdício. E a gente estava buscando, então, soluções dentro da cadeia de alimentos que poderiam reduzir esse número de intermediários, conectar o produtor direto ao consumidor final e com um desperdício muito reduzido. E a nossa primeira ideia sobre isso seria grupos de compra para que as pessoas pudessem acessar alimento direto do produtor. E, enfim, a gente acabou ouvindo muito o cliente e isso nos levou à Trela como ela é hoje. Vocês, ao tomar a decisão, ao fazer, enfim, todo aquele processo de ideação, fizeram claramente levantamentos de dados. Você trabalha com ciência de dados, eu acho que isso te ajudou bastante. O que esses dados mostraram efetivamente com relação aos gargalos aí do segmento de vendas de alimentos, basicamente o setor supermercadista? Como eu pensei sobre a ideia inicialmente? Eu estava buscando um mercado que fosse muito grande e muito fragmentado. E eu olhei um a um quais eram os maiores mercados do Brasil. Alimentos é o maior setor de bens de consumo no Brasil e também em qualquer lugar do mundo. Então eu comecei por ali. E o
o segundo dado que eu busquei, então, seria, beleza, as pessoas compram alimentos em supermercados. Deixa eu tentar entender qual é a relevância das maiores redes de supermercado no Brasil frente ao mercado como um todo e comparar isso com os Estados Unidos, que é onde eu morava na época. E eu vi que nos Estados Unidos, as 5 maiores redes, elas concentravam 75% do mercado, e no Brasil, em torno de 30% a 35%. Ou seja, o Carrefour, Pão de Açúcar, etc., eles têm um market share muito pequeno se a gente compara com o market share do Walmart, Kroger, Albertsons, Costco nos Estados Unidos. Exato. E, enfim, isso somado ao tamanho de mercado, pensei, beleza, eu vou então agora começar a estudar soluções, estudar os problemas dessa indústria. E o que eu percebi, eu fui para Porto Alegre, tipo, de São Francisco para Porto Alegre com um monte de mala, que eu consegui o convite de um distribuidor de cerveja para acompanhar os vendedores dele indo, tipo, de mercadinho em mercadinho. E eu entendi a grande influência que o atacadista, o distribuidor, tem aqui no Brasil. Como o mercado é muito pulverizado, né, e não concentrado nas grandes redes, Sim. o produtor não necessariamente vai ter a logística para acessar, sabe, o mercadinho no bairro específico da cidade do lado de Porto Alegre. E ele precisa de um parceiro logístico para isso. Esse parceiro logístico, então, é um distribuidor ou um atacadista. Enfim, isso era muito contrastante com o que eu via lá fora. E é um intermediário a mais, que tem um nível de estoque parado a mais, que tem desperdício a mais e que tem uma margem de lucro a mais. Então, aqui no Brasil, não é uma grande indústria que vende direto para onde o cliente vai comprar. Ela vende para às vezes é uma pequena ou média indústria também, mas ela vende para um distribuidor, que às vezes vende para um atacadista, que é onde o dono do mercadinho compra, que é onde transaciona-se 40%, 50% do volume de vendas do varejo alimentar no Brasil. Então, esses passos a mais, esses intermediários a mais na cadeia, me mostraram que tinha alguma oportunidade, então, de simplificar ela, cliente comprando direto do produtor, e a nossa primeira solução para isso seriam as compras em grupo. A Trela nasceu com quantas pessoas? Nós éramos 3 fundadores. São ainda os mesmos fundadores. 2 sim, e a gente acabou anexando, temos um novo cofundador. Ah, legal. E hoje você trabalhou em papéis estratégicos, enfim, você acabou de relatar aí, fez o seu mini currículo, bem importante, inclusive. E como é que é sair dessas posições estratégicas para dirigir, de fato, uma companhia? Olha, eu acho que assim, ter gerido pessoas ajuda, para você não chegar 100% no escuro. Eu nunca tinha feito isso no Brasil e a cultura é muito diferente, então eu precisei me adaptar bastante. Mas ninguém consegue fazer as coisas sozinho e você precisa de preferência, cofundadores, porque o nível de lealdade assim, que você vê numa pessoa que começou a empresa contigo, que é co-founder, é assim, uma ordem de grandeza a mais do que de um executivo normal. Mas você tem que se suprir de uma forma diversa no seu time de cofundadores e no seu time de liderança. São pessoas que têm skills diferentes, experiências diferentes. E acho que não só entender toda a operação, mas entender que é preciso delegar também. Acho que é um negócio complicado, né? Sim. E assim, a Trello também é a empresa mais complexa na qual eu trabalhei, porque eu trabalhava em empresas que faziam software, principalmente, né? E essa complexidade, né? Porque a gente tem software, a gente tem a criação de marca para o consumidor, a gente tem a logística, a gente tem o comercial, e são habilidades muito diferentes. Sim. E fazer tudo isso, trabalhar em torno do mesmo objetivo de uma forma coesa, é bem desafiador, mas também é a melhor parte do trabalho, sabe? E ela é autossustentável, né? Porque de fato, ela é end-to-end, quer dizer, ela faz tudo sozinha, né? Do começo ao fim. Sim, a gente precisa... a gente é dono de uma grande parte da cadeia de suprimentos. Perfeito. Eu queria saber o seguinte, como é que foi a criação do modelo inicial e qual foi esse modelo inicial? Vocês estão aí desde 2020, a Trello nasceu como Zapt, uma facilitadora de compras coletivas via WhatsApp, você conversava comigo antes do programa sobre isso, e aí acho que você não viu muito potencial para prosseguir com esse negócio. Em seguida, nasceu
de Isso. fato, atrela. Então, como é que foi essa evolução dessa primeira tentativa, que foi a Zapt, até a concepção, de fato, da Atrela nesse modelo de atuar em São Paulo e Alphaville, é isso? Isso. Bom, eu vou explicar então o momento como a gente decidiu, por que a gente decidiu fazer as compras em grupo e depois por que a gente decidiu sair delas. Então, o nosso primeiro investidor foi a Y Combinator, essa aceleradora de startups, que é a primeira investidora do Stripe, da Rappi, da DoorDash, muitas empresas incríveis. E eles têm uma filosofia que a gente gosta muito, que é, se você encontra consumidores fazendo algo que é difícil de entender, que é contraintuitivo e que parece não fazer muito sentido, geralmente tem uma oportunidade aí. Por quê? Porque se a pessoa está fazendo algo que parece tão difícil, parece tão remoto, mas ela está se esforçando muito, é porque ela precisa muito daquele serviço ou daquele produto. Então, o que a gente viu? A gente viu muito ao redor de Belo Horizonte, pessoas se organizando em grupos de WhatsApp, em que elas compravam alimentos juntas. Caramba. Isso no contexto da pandemia. Uhum. Que a gente... Porque o pessoal não ia pro supermercado, né? Não ia no supermercado, não podia ir no restaurante, queria Sim. ter uma comida diferente, uma comida legal em casa. Então a gente começou a conversar com muitas pessoas que eram donas desses grupos de WhatsApp e começou a entender, tipo, por que elas faziam isso e quais problemas que elas enfrentavam ao fazer isso. E a gente montou, então, uma primeira solução que ajudaria elas a ter acesso a mais produtos que elas poderiam ofertar nos seus grupos e elas teriam uma comissão na época. A nossa primeira ideia seria que a pessoa teria uma comissão. A comissão foi a primeira coisa que a gente tirou, porque a gente via que as pessoas não... eram pessoas de alta renda, não estavam tão interessadas nisso, elas só queriam ter os produtos legais. Então a gente começou a montar grupos de condomínio, em vários condomínios de Belo Horizonte e arredores. E a gente lançava ofertas que eram feitas direto do produtor, e se a oferta batia um pedido mínimo, o produtor entregava. Senão, Basicamente perecíveis. perecíveis, mas congelados, em alguns casos vinhos, de tudo, mas dentro de alimentação. A gente cresceu muito organicamente nesse modelo, que geralmente é um indício de bastante potencial, mas chegou um momento em que o nosso crescimento ele desapareceu. E a gente perguntava para as pessoas o que mudou, e a gente entendeu que o que mudou foi que elas estavam menos tempo em casa. Né? Era já no pós-pandemia, 2022, as pessoas estavam voltando a ter uma rotina fora. Sim. E qual era o problema disso? Por que isso matava esse modelo da compra em grupo? Porque a entrega feita pelo produtor, ela era uma entrega mais difícil. Porque o produtor não é especializado na entrega. Uhum. Então, o nosso maior vendedor na época era um distribuidor de camarão, que ele tinha um acordo com pescadores em Santa Catarina, e ele fornecia, antes da pandemia, para os melhores restaurantes de Belo Horizonte. Esse distribuidor fazia uma entrega que é assim, daqui a 5 dias, e você vai ter que me esperar em casa das 9 da manhã até as 6 da tarde, porque ele não podia dar uma previsão. Sim. No momento que a pessoa está 100% em casa, não faz tanta diferença. Se ela não tá, não tem... Mas se ela tem que levar o Faz filho na sentido. escola, se ela tem que trabalhar híbrido ou presencial, enfim, não dava mais. Uhum. E a nossa retenção naquela época começou a baixar e a gente não conseguia mais adquirir clientes. E a gente começou a entender assim, beleza, será que a gente ainda tem uma possibilidade de ter um negócio? Porque assim, a gente tinha muito do caixa do investimento, estava com a gente ainda. Então a gente poderia se reinventar de alguma forma. E a gente foi entender com os clientes se eles viam valor em alguma coisa que a gente estava fazendo. E eles viam muito valor na nossa curadoria de alimentos e achavam que a gente tinha muito, muito bons preços. Então a gente falou, beleza, vamos investir nisso, resolvendo o problema das entregas. E a gente montou um pequeno centro de distribuição na época, que era na zona sul de São Paulo. A gente encerrou a operação em Belo Horizonte, porque como é um modelo totalmente novo, a gente não podia fazer isso em 2 cidades ao mesmo tempo, a gente teria que focar a nossa energia. A gente escolheu, então, São Paulo, montamos esse pequeno centro de distribuição e começamos a operar as nossas próprias entregas. Depois a gente foi crescendo, a gente foi para um novo centro de distribuição, crescemos, esgotamos sua capacidade de novo, agora estamos no nosso terceiro centro de distribuição, que é muito maior, e continuamos crescendo. Vamos entrar numa questão mais prática mesmo, né? Hoje a Tela se define como um marketplace full, certo? Sim.
Eu queria que você detalhasse como é que funciona esse modelo de vocês. Explica a Trela, propriamente dita. Claro. Nós somos um marketplace em que você consegue comprar de um produtor, só que os alimentos estão com a Trela consignados. Para os produtores, alguns deles preferem fazer uma venda para a própria Trela, em vez de ir direto ao consumidor, por N motivos fiscais, enfim. E a gente tem essa modalidade, então, que a gente também compra e vende, e nós somos um fornecedor do nosso próprio marketplace. Nós mantemos, então, um centro de distribuição com alimentos lá. E no caso dos alimentos extremamente frescos, então, do nosso hortifruti, dos nossos peixes refrigerados, de alguns dos nossos laticínios, dos nossos cogumelos, da nossa padaria, eles chegam só depois de terem sido vendidos. Isso permite que a gente tenha uma amplitude maior nesse sortimento, que é justamente onde o mercado quer espremer o sortimento dele, ter menos opções para evitar desperdício. Como a gente recebe sob demanda, a gente consegue entregar mais variedade com desperdício zero, portanto, com preços mais interessantes. Vocês entregam no mesmo dia? A gente entrega no próximo dia. Perfeito. Você falou aí de sortimento. Vocês começaram com quantos produtos e qual é a variedade de vocês hoje? Para onde vocês alcançaram isso? Olha, eu acho que nosso primeiro centro de distribuição, a gente começou a operar ele com 300 produtos. E hoje, que eram os melhores produtos que vendiam na modalidade dos grupos de compra. Hoje, a gente está com 2.500 produtos e estamos com um plano de chegar aí a 4.000 até o final do ano. E são principalmente produtos frescos e saudáveis. Se você vai num supermercado, você vê que os refrigerados, eles estão só nas paredes, nas pontas. Sim. E que todo o resto são produtos não refrigerados, produtos secos. Na Trela, se você for no nosso centro de distribuição um dia, você vê que 75% da nossa área é câmara fria. São alimentos congelados ou refrigerados em 4 temperaturas e graus de umidade diferentes. Por quê? Porque a gente trabalha com alimentos mais saudáveis. Esses alimentos saudáveis geralmente são feitos com menos ingredientes, menos aditivos, sem conservantes, e por isso eles precisam de refrigeração ou ser congelados. Então, a lógica do nosso CD é completamente diferente da de um mercado normal. Você acha que foi um movimento natural vocês terem, a partir de toda essa experiência que nasceu lá de Belo Horizonte até chegar ao centro de distribuição em São Paulo, focar nesse público mais premium, esse pessoal alta renda e, consequentemente, escolher por produtos que sejam premium, que sejam produtos mais saudáveis? E essa pegada do saudável veio na esteira de tudo isso naturalmente? Veio naturalmente, mas depois disso ela vira uma escolha consciente nossa. Tá. O que a gente entendeu? A gente virou um aplicativo dentre muitos aplicativos. Hoje não tem mais tantos, vários já saíram do mercado. Mas na época que a gente fez a mudança da compra em grupo pro mercado online, pro aplicativo, a gente estava num universo bem competitivo. E a gente tentou entender com as pessoas que compravam na Trela quem elas eram e por que elas estavam na Trela, sendo que a gente tinha tão menos produtos do que o mercado normal. E essas pessoas estavam extremamente retidas, com um gasto mensal extremamente alto na Trela. Por quê? Organicamente? Organicamente. Então, por quê? E o motivo era, como a gente tinha uma curadoria focada principalmente em alimentos de qualidade e pequenos e médios produtores, não na grande indústria, coincidentemente, são alimentos feitos com ingredientes de qualidade. E é isso que as pessoas saudáveis estão buscando hoje em dia. Conversando com clientes e com nutricionistas parceiros, médicos, enfim, saúde está muito ligada ao consumo de comida de verdade. Não necessariamente a uma dieta específica. As pessoas até podem estar numa dieta ou podem ter alguma intolerância ou alguma restrição, mas o tema comum das pessoas saudáveis é buscar ingredientes de qualidade, alimentos feitos apenas com comida de verdade, bons ingredientes. Quando a gente entendeu isso, a gente mudou tudo na nossa empresa para falar sobre isso. A gente tirou produtos que não eram condizentes com isso. A gente buscou muitos outros que são. A gente mudou nossa marca. Hoje é uma marca que fala muito sobre bem-estar e saúde. A gente muda, enfim, absolutamente tudo na empresa para conversar justamente com essas pessoas. E faz muito, olhando para trás, faz muito sentido, porque esses produtos que são saudáveis, sem conservantes, eles são produtos que duram mais. Aliás, desculpa, que duram menos. Sim. São produtos que o mercado tem muita dificuldade de vender. Por quê? Porque ele fica numa prateleira prestes a eventualmente ser desperdiçado.
Então, o nosso modelo do estoque mais enxuto, de ser 75% do centro de distribuição refrigerado, conversa muito com esses fornecedores, com esses produtores de alimentos de mais qualidade. E, enfim, a gente viu nisso uma grande oportunidade, porque o cliente, antes de comprar na Trela, nos fala que ele comprava em 7 lugares, 6 lugares diferentes. Eu ia entrar exatamente nesse ponto. A pessoa para encontrar. Eu entrei no site de vocês, eu dei uma olhada lá nos produtos disponíveis e o que eu pude perceber, assim, já de cara, é que tem alguns produtos que para você encontrar, você precisa dar uma volta na cidade. Exatamente. Você precisa perder um tempo ali, você não acha em qualquer lugar. Então, vocês concentraram esses produtos numa plataforma e facilitaram a vida das pessoas ao mesmo tempo em que vocês também criaram oportunidade de dar vazão para essa indústria, né? Exatamente, exatamente. Então, no fim, são muitas peças que se encaixaram e formam a Trela como ela é hoje. Vamos entrar no negócio do desperdício, que é tão importante. Enfim, vocês afirmam que quase eliminam o desperdício em categorias como hortifruti e mantém 98% de entregas completas. Há uma métrica ou um indicador sobre o volume de alimentos poupados e também, a gente conversava antes do programa, sobre o índice de desperdício na área supermercadista, no segmento supermercadista, e você me deu um dado. Eu queria que você falasse sobre isso. Então, o desperdício da Trela nas categorias que são just in time, então o hortifruti, a padaria, o cogumelo, muitos laticínios, etc., é 0. Essas categorias, principalmente o hortifruti, é desperdiçado em 30% a 35% nos supermercados tradicionais. Isso faz muito sentido. Você vai numa loja e esses produtos altamente frescos estão te esperando na loja. Na Trela, eles chegam depois de você ter comprado eles. Então, assim que a gente tira o desperdício do jogo nas categorias e nas demais categorias que a gente armazena estoque, o desperdício ele é muito baixo porque a gente tem uma previsibilidade de vendas muito alta. Eu trabalhei pessoalmente no nosso modelo de previsão de venda e eles são bem bons. E, enfim, essa combinação, né, de ser altamente eficiente com estoque e ter uma logística just in time nos produtos em que o desperdício dói mais é o que faz a gente ter um desperdício tão baixo. E quando a gente olha para o setor, para um supermercado como um todo, o desperdício médio que ele tem sobre as vendas é de em torno de 2%. Só que vamos pensar, num supermercado normal, 15% dos SKUs vendidos são perecíveis e os demais são não perecíveis. Na Trela são 75% perecíveis e 25% não perecíveis. E mesmo assim a gente tem um desperdício médio bem menor do que de um supermercado normal. E isso é o resultado, então, desse modelo muito mais eficiente. Você falou que fazendo pesquisas, etc., chegou a um percentual aí, mais ou menos, de quanto o mercado no geral, desperdiça, né? Isso, são esses 30% no hortifruti e 2% na média geral. E aí, na hora do cara fazer as contas, né? Faturamento, perda, margem de contribuição, etc., ele acaba realmente... É bastante impactante, porque, imagina, uma margem de contribuição de uma rede de supermercados é em torno de 8%, 10%. Se o teu desperdício é 2%, bom, ele poderia... geralmente ele está contabilizado antes da margem de contribuição, né? Mas ele poderia estar aumentando a tua margem em 25%, aumentando a tua receita líquida em 25%, ou, na verdade, dobrando ela, talvez. Então, é um tema de suma importância no varejo, e o modelo no qual ele é feito, dos produtos esperarem o cliente, é um modelo que tende a desperdiçar muito. Eu tô entendendo que vocês estão nadando de braçada. Sim. Até porque, segundo a assessoria de vocês, a Trela cresceu mais de 503% em GMV em 2024 e 806% na receita líquida. É realmente uma expansão super expressiva, impressionante. Como é que isso se traduziu operacionalmente em alcance, número de clientes, fornecedores, etc.? Quer dizer, um negócio que quintuplica de tamanho, né? Enfim, acho que exige aí uma atenção muito especial com essa coisa da escalabilidade. Sim. Que é um grande desafio de startups, né? Vocês, eu digo, o pessoal que é desse segmento aí de startup, funda uma startup, enfim, tem uma ideia, consegue alguém para investir, consegue entrar num fundo, consegue, enfim, um aporte, etc. Faz todo esse processo e, de repente,
O cara ou ele vai mal ou ele vai muito bem. E essa parte da escalabilidade, essa fase, ela é super importante para o negócio, não é, Guilherme? Porque se você perde a mão ali também, o Sim. risco de você tomar um tombo grande num curto prazo também é bem grande, né? Com certeza, porque assim, o cliente quer o melhor para ele. E se você está crescendo às custas de ter falhas operacionais, principalmente nesse mercado, imagina deixar uma pessoa esperando para Receber a comida dela. a pessoa esperando não poder sair para uma reunião de trabalho porque uma entrega atrasou, isso mata um negócio. Então, a nossa preocupação na Trello sempre foi não só ter a curadoria excelente e bons preços, mas ter a melhor operação. E eu acredito que a gente tem. A gente tem 99,5% de entregas sem atraso. A gente tem 98,5% de entregas completas 100%, ou seja, nenhum item faltante. Mesmo tendo uma taxa alta de produtos que chegam sob demanda para a gente, porque a gente tem um sistema de opções B e C, caso haja alguma falta. Isso resulta na gente ter um NPS de 90, que é o maior do mundo no setor de supermercados. Caramba, são realmente números muito impressionantes. E para você reter esse entregador, como é que você faz? Porque Sim. é uma questão, né? Hoje, essa coisa da entrega, tem muita gente entregando, virou um emprego que é uma alternativa a quem não consegue um trabalho CLT ou a quem não consegue, de fato, entrar no mercado de novo, saiu, sei lá, enfim, são muitas questões sociais e variáveis aí para a gente levar em consideração, mas isso é um ponto crucial, né? Você fala que quase 100% das entregas são feitas no horário, no prazo, etc e tal. Para isso, você precisa ter ali um cara que entrega, que seja seu parceiro de fato. Como é que vocês têm trabalhado com isso? A gente trabalha numa modalidade 100% terceirizada, então a gente paga pela viagem, pelo deslocamento. E como a gente retém essas pessoas? A gente paga bem. O motivo que a gente consegue pagar bem primeiro, a gente tem um ticket médio bastante alto para o nosso setor. Isso, por si só, dilui bastante custos de logística. E segundo, a gente faz entregas em rotas. E essas rotas, elas são muito bem otimizadas, porque diferente, por exemplo, de um modelo de um Rappi, eu peço um restaurante e recebo na mesma hora. Bom, essa viagem geralmente está com um pedido, dois, se tanto, porque é muito difícil você conciliar, né? Onde o restaurante está com N pedidos exatamente no mesmo momento. Como a gente tem esse planejamento do próximo dia, a gente consegue fazer uma rota muito densa de entregas. E a gente trabalha tanto com entregadores em vans, quanto com entregadores em motos. E vocês usam inteligência artificial para poder otimizar essa parte da operação? Sim, a gente usa alguns algoritmos de machine learning, que é uma inteligência artificial diferente da que a gente vê hoje no ChatGPT, para prever quantos entregadores a gente precisa pedir, ou né, precisa contatar e oferecer a rota, para que a gente tenha as entregas feitas sem atraso e no menor custo possível para a Trello. Mas a roteirização dos pedidos não são algoritmos de inteligência artificial, são algoritmos matemáticos de otimização de rota mesmo. Ah, que sensacional. Vocês cresceram aí de uma forma muito vultosa, é muito impressionante ver, eu repito. Foi um negócio muito bem pensado e está sendo muito eficiente pelo que você relata. Mas eu queria entender, o marketing foi um ponto crucial ou, cara, sei lá, a gente só cresceu organicamente, todo mundo ficou sabendo. Eu não sei o que aconteceu, começou a chover pedido. Como é que foi, de fato? Conta pra mim. Olha, eu acho que as empresas, elas só dão certo, empresas assim que vendem ao consumidor, elas só dão certo quando tem um efeito orgânico. Mas eu acho que criar uma marca de forma intencional e com muito esforço é extremamente importante, porque as pessoas, humanos amam marcas, pessoas amam marcas, pessoas sentem conexões com marcas. E quando a gente decidiu que a gente ia então para esse posicionamento de vida saudável, a gente fez um esforço consciente de fazer a nossa marca falar sobre isso e ser uma marca querida nesse universo, e da gente, com intencionalidade, potencializar o nosso crescimento orgânico. Então, por exemplo, a gente recebe em média 5 stories por dia de pessoas muitas vezes que são influenciadores mesmo,
organicamente fazendo seu unboxing da Trela. Por quê? Porque é uma marca querida, uma marca que as pessoas amam. Mas teve muito investimento. Fazer a marca como ela é hoje não é barato. Mas eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Porque, enfim, cria essa conexão, cria uma retenção maior e cria um awareness muito maior também. Mais pessoas se sentem curiosas para testar o teu serviço. Com certeza. Bom, vocês foram financiados por SoftBank, por General Catalyst, Y Combinator... E Kazek. Mais de 150 milhões de reais aportados desde a fundação. Vocês precisaram convencer alguém a fazer investimentos na startup ou vocês não precisaram? Teve Sempre pitch? Teve. Então, o nosso primeiro investimento foi da Y Combinator. Nós fomos pitch para eles, né? Eles recebem 20 mil aplicações de startups toda vez que eles vão selecionar as novas para 100, 200 vagas. Então, eu lembro que foi um processo relativamente rápido. A gente mandou os nossos materiais, acho que 2 dias depois de a gente ter feito a nossa primeira venda. Dentro de um mês, eles ligaram pra gente, oferecendo uma entrevista. A gente fez uma entrevista e na manhã seguinte, um dos sócios nos ligou para dizer que a gente estava dentro. Depois disso, a partir do momento que a gente entra na Y Combinator, vaza para o mercado quais são as empresas. E aí todos os fundos vêm atrás. Assim, a Kazek veio atrás por indicação, porque tinham ouvido que a gente estava lá. A Sequoia vem atrás por indicação. A Fund vem atrás por indicação. Todos eles vêm. E por um lado, tem essa situação benéfica para nós de tem muitos fundos querendo investir. Então, eles também têm que nos convencer a aceitar o dinheiro deles e não de um concorrente. Mas a gente também tem que mostrar que a gente está com um projeto sério, com chance de sucesso, que a gente está determinado, enfim. E depois disso, depois da rodada Seed, que foi com a Kazek e com o General Catalyst, a gente recebe uma série A, que foi liderada pelo SoftBank. E eles também tinham ouvido falar muito sobre mim, sobre a Trela, sobre meus cofundadores, e vieram atrás, e a gente gostou muito deles, teve um match muito bom. A Kazek, General Catalyst e o Y Combinator investiram bastante também na série A. E foi a nossa última rodada de captação. Que maravilhoso. Mas você falava para mim antes da entrevista que apesar de todas essas pessoas e fundos, enfim, o pessoal colocou dinheiro, mas o controle é de vocês. Sim. Vocês são uma startup que controla o próprio negócio. Eu acho que é diferente de por exemplo, imagina alguém que quer criar uma rede nova de supermercados. Isso exige tanto capital do dia zero, muito mais do que esses 150 milhões, que muitas vezes um investidor entra querendo diminuir risco, até por ser um negócio tradicional, e ele quer começar com 70% da companhia, é um fundo de private equity, então é um outro perfil de investidor. Sim. Mas eu acredito muito que o mercado de venture capital, enfim, é um bom mercado para algumas pessoas que querem empreender, não é para todo tipo de negócio. Entendi. E aí você falou, 150 milhões é muito pouco dinheiro para quem quer criar uma rede de supermercados. Sim. Vocês querem criar uma rede de supermercados? De jeito nenhum, a gente quer... Bom, peguei sua carona. A gente quer ser um marketplace full commerce que opere tipo um Mercado Livre dentro do mercado de alimentação. Então, a nossa visão queremos ter o volume do Pão de Açúcar, o volume do Carrefour no Brasil, mas com o modelo de negócios, a tecnologia e a rentabilidade do Mercado Livre. Maravilhoso. O novo centro de distribuição de 4.800 metros, inaugurado no final de abril de 2025, é 9 vezes maior do que o anterior, custou 8 milhões de reais e multiplica por 7 a capacidade operacional da Trela, com capacidade de até 1,35 milhão de produtos e câmaras frias em 5 temperaturas. Esse investimento já está turbinando a operação? Com certeza, a gente conseguiu já crescer bastante frente ao que a gente estava vendo no centro de distribuição antigo. E com mais produtos e com um espaço para colocar ainda mais produtos. Então, a gente ainda quer chegar nesses 3.500, 4.000 produtos até o final do ano, que dá mais uma guinada, assim, faz a gente cruzar mais um patamar de como a gente pode atender as pessoas. Hoje são quantos produtos mesmo? 2.500. E aí a meta é chegar a 4.000 produtos até o final desse ano. Isso. E o mercado brasileiro, ele está preparado para
essa escalabilidade da Trela? Quer dizer, se vocês virarem realmente, me parece que já está um negócio bem grande, eu não saberia dizer exatamente o tamanho, mas o mercado brasileiro está preparado para ofertar esse volume de produto que vocês estão aparentemente vendendo e vendendo muito? Olha, eu acredito que sim, porque o varejo alimentar, ele é, a gente estava conversando antes, né, 97, 98% é ainda feito em lojas físicas e só 2,5% feito no online. Então, eu vejo isso como um grande oceano azul para a gente. É um mercado, mesmo assim, é um mercado competitivo. Na minha visão, o nosso maior competidor é o hábito do consumidor. O hábito de tu ir no mercado, o hábito de tu não acreditar que alguém pode selecionar uma fruta melhor que tu. Mas a gente está mostrando para os nossos clientes que a gente pode, né? Quando a gente vê 5, 6 pessoas por dia falando que ficaram impressionadas com a qualidade da nossa entrega, a gente acredita que a gente vai conseguir potencializar esses 2% e transformar isso em muito mais. E como eu falei, sem virar um supermercado, mas tendo um grande volume, operando de uma forma lean, como um Mercado Livre, como uma Amazon. Legal. A Trela reporta GMV anualizado em uma cifra que vocês não divulgam em número, enfim, você me falou só em off, mas como é que esses indicadores demonstram a saúde da empresa? Como é que você enxerga hoje a saúde da empresa, a saúde financeira da empresa? E quando você olha para o todo, o que é que você enxerga, Guilherme? Eu enxergo que o mais importante é trabalhar com uma margem de contribuição positiva o mais rápido possível. Para quem não conhece, é pequeno empreendedor, etc., o que é a margem de contribuição, Guilherme? É quanto você consegue, sobre as suas vendas, quanto você consegue reter para pagar pelos custos fixos da sua empresa. De cada produto, de cada produto. Sim. Dá para fazer esse cálculo por produto, né? Dá para fazer por produto, por fornecedor, por categoria. Aham. Eu acho que há espaço, a gente não trabalha dessa forma, tá? Há espaço para produtos terem margens brutas negativas. É uma estratégia feita, acho que em alguns lugares dá certo. Sim. A gente não faz isso. Pelo menos a margem bruta tem que ser bem Pelo positiva. menos, tá. A gente não trabalha subsidiando venda de nenhum produto que a gente oferece. Enfim, uma opção estratégica nossa. Mas trabalhar com uma margem de contribuição geral positiva, eu acho que é o que pode alavancar os negócios e tornar a gente realmente mais escalável. Um dos motivos pelo qual esse setor, né, de mercado online não decolou no Brasil e em muitos lugares do mundo é que nenhuma empresa conseguiu chegar numa margem de contribuição positiva. Então, o negócio, quanto mais cresce, mais gasta. E a gente acha que, então, esse não é o caminho. O nosso esforço é ter essa margem de contribuição positiva e isso torna a Trela muito mais escalável que os nossos competidores. Você acha que isso tem a ver com a curadoria ou tem a ver com a operação como um todo? É essa mistura, com certeza. A gente não ter desperdício de 30% em cima do hortifruti, a gente trabalhar com produtos que geralmente não são da grande indústria, que é onde as margens são mais espremidas, a gente ter um time de operação incrível que consegue identificar oportunidade em cada centavo. Então, é o conjunto. Vocês trabalham hoje com a categoria aí, o pessoal alta renda, etc., o pessoal que tem condições de escolher o que come. E, de fato, Sim. É uma realidade muito pequena para um país tão grande como o nosso. De alguma maneira, pega para vocês essa alta de preços, a situação macroeconômica do país, a inflação estourada? Isso, de alguma maneira, impacta o negócio de vocês ou vocês estão ilesos por enquanto? É muito difícil isolar esse tipo de impacto para a gente. A gente continua crescendo e crescendo também bastante de forma orgânica. Mas eu vou contar uma história assim do final do ano passado. As pessoas estavam falando muito sobre preço do azeite. Sim. E a gente fez uma colaboração com um dos nossos fornecedores no Rio Grande do Sul, chamado Azeites Batalha. E eles fizeram um vazamento de um azeite para a Trela. E esse azeite, a gente conseguiu precificar ele muito bem frente ao mercado. Era um azeite de bastante qualidade. E foi extremamente comentado. E ele acabou, a gente esperava que ele fosse demorar 4, 5 meses para vender. Ele acabou em 1 mês e meio. Caramba. Então, assim, a classe A ela é menos sensível a preço, a inflação, alimentos, enfim. Mas as pessoas elas estão sempre buscando um bom negócio.
E eu vejo como nossa responsabilidade levar esses bons negócios às pessoas. E é um mito que a Trela é cara? A gente trabalha com alimentos que são mais caros, alimentos que são naturalmente mais caros e premium. E o nosso trabalho é tornar eles o mais acessíveis possível, sem comprometer a nossa curadoria. Então, a gente sabe que a gente não vai ser para todos nesse momento, mas a gente quer fazer com excelência o nicho que a gente optou por atender. E ao longo do tempo, conforme a gente vai aumentando muito a escala do nosso negócio, a gente vai conseguir esses ganhos de escala que se revertam em produtos ainda mais acessíveis para as pessoas. Então, a nossa visão de longo prazo realmente é atender muito mais pessoas, mas agora, como uma startup, a gente precisa concentrar muito onde a gente atende. E isso tem muitas analogias, assim, de como isso foi feito no passado. O Uber começou com o Uber Black, mas a minha analogia preferida, na verdade, é a da Tesla. A indústria automotiva, ela é uma indústria com margens muito apertadas também. E se você for competir no carro popular, você precisa da escala da Chevrolet, e sem ela, você não vai ter um produto competitivo. Então, a opção da Tesla no começo não foi nem o sedã que é vendido, ou o SUV que são vendidos nos Estados Unidos. Era um super luxo, era um esportivo de super luxo, extremamente caro. Não era escala. Exato. Ele queria o quê? Ele queria provar que aquele carro funcionava e era muito melhor que os competidores. E aí ele ganha escala. E ganhando escala, ele consegue comprar os suprimentos mais baratos e abater o custo fixo das suas fábricas e da sua bateria e do seu R&D. E aí ele vai descendo aos poucos até ter um carro de entrada que custa $35 mil. Continua não sendo o mais barato do mercado. Longe disso. Uhum. Mas é muito distante de onde ele começou. E eu vejo a gente nesse caminho também. A gente quer atender a classe C também. Mas para isso, primeiro, a gente tem que fazer muito bem o que a gente começou. Eu ouvi exatamente isso de um CEO de uma empresa global aqui, super importante, listada na Nasdaq, etc. Ele falou exatamente isso quando eu toquei na questão macroeconômica, porque os produtos dele são realmente tem um preço que não é um preço de entrada, né? De fato já categoria premium, etc. E ele falou que eles driblam o fator macroeconômico mostrando qualidade. Sim. E é por aí. Exatamente. Guilherme, muito interessante essa sua fala e muito entusiasma ouvir de você que vocês querem ampliar o serviço de vocês para que outras classes também possam ter acesso a produtos de qualidade e com preços competitivos, inclusive. Sim. Né? Eu vou perguntar o seguinte: vocês têm o objetivo agora de concentrar essa operação exatamente na linha que vocês estão adotando nesse momento para garantir que essa operacionalização seja o mais perfeito possível, para que vocês possam, num segundo momento, numa segunda fase, enfim, amplificar isso e fazer com que isso cresça. Você enxerga a Trela Brasil assim? Com certeza. Com certeza. Eu sou de Porto Alegre. Quando eu viajo para Porto Alegre, eu não consigo encontrar produtos saudáveis. Eu vou na maior rede de mercado local. E não tem um mercado premium, alguma coisa assim? Tem uma micro-rede nova, que é mais uma conveniência, e tem 3 lojas. E é muito, assim, o sortimento é muito menor do que o sortimento que a gente consegue operar na Trela. Tem uma rede premium, que é muito boa, mas que não tem essa especialidade em produtos saudáveis. E eu acredito que é uma demanda que cresce não só em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Sim. E a gente entende, assim, a gente começou em Belo Horizonte, a gente conhece o cliente de Belo Horizonte. Ele tem muito apetite para consumir produtos artesanais e saudáveis também, e feitos com bons ingredientes. E lá também tem uma boa rede de mercados premium, que é o Verdemar. Acho que uma empresa incrível, mas que sofre os mesmos problemas de todo o mercado tradicional. O desperdício, ter que conciliar numa loja todas as categorias diferentes e tipos de produtos diferentes. Então, eu acho que tem mercado no Brasil inteiro para uma empresa como a Trela. Que sensacional. Vocês consideram também entrar no segmento pet? Sim, a gente considera. A gente optou por... A gente fez a nossa primeiro movimento para fora de só alimentação em maio, agora, que a gente botou categorias de limpeza, higiene e beleza. Pet e produtos para bebês estão aí no horizonte.
a gente escolheu não começar por ela só para ir um passo de cada vez e garantir que a gente consegue operar essas novas categorias também com uma margem de contribuição positiva. Enfim, dando um passo de cada vez para não perder a nossa qualidade operacional, a nossa eficiência. Eu estou muito satisfeita com a entrevista. Eu acho que a gente falou exatamente do começo ao fim, o que é a Trela, enfim, um pouco da sua trajetória até a chegada, a ideação, estágio da startup, enfim, acho que a gente passou por tudo, do passado, presente e futuro. Eu quero deixar aqui aberto para que você, se você quiser, fazer suas considerações finais. Bom, muito obrigado. E eu convido todo mundo que mora em São Paulo a baixar o app da Trela. Temos aí um cupom de primeira compra para experimentar o maior número de produtos e categorias e produtores possíveis. E a gente é muito conhecido, então, pela nossa curadoria de alimentos saudáveis que são bons para você e nos melhores preços possíveis sempre. Então, fica o convite. Legal. Guilherme Nazaré, CEO, fundador da Trela. Parabéns pelo trabalho e muito obrigada pela presença. Obrigado. O DC News Talks encerra agora. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.